Olá, meu nome é Francisco Sancler, eu sou professor de Direito do Consumidor. Estou aqui hoje com você para tratarmos sobre o assunto que foi aprovado recentemente no Senado Federal. É o projeto de lei 281 e o projeto de lei também 283. Esses dois projetos, eles fazem alterações significativas no Código de Defesa do Consumidor. São alterações que nós, juristas da área de direito do consumidor, já estávamos brigando faz tempo. Apesar de ser jovem na área de direito do consumidor, é uma mudança que principalmente é requerida aí pelos jovens, porque os jovens utilizam muito as redes sociais, as internets de modo geral, e aí sim, o novo projeto que está tramitando lá, que na verdade não é muito novo, é de 2012, faz alterações significativas no Código de Defesa do Consumidor. E hoje eu trouxe alguns slides aqui para te mostrar, para que você possa conhecer aí os projetos 281 e 283. O Senado aprovou essas propostas que atualizam aí o CDC. Vejamos. O Senado aprovou os projetos que são os projetos 283 e 281, que criam um marco legal para o comércio eletrônico e o comércio à distância no país. Esses projetos tratam também sobre o superendividamento, né? Ele foi um fruto das atividades da Comissão de Juristas que trabalhou durante 2 anos no CDC a uma nova realidade econômica. As duas matérias vão agora a uma votação suplementar, depois de serem encaminhadas à Câmara. O Código, que é de 1990, completa hoje, em 2015, 25 anos de existência. A Comissão de Juristas foi presidida pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Dr. Antônio Benjamin, um especialista na área de direito do consumidor. A professora Cláudia Lima Marques também ajudou muito no trabalho. A professora também, doutora Ada Pellegrini, ajudou bastante. Entre outros tantos juristas renomados ajudaram e ajudam muito o direito do consumidor no Brasil. Destaco também o incansável e minucioso trabalho de assessoramento feito pelos especialistas na matéria, promotores do Espírito Santo, doutor Alexandre, doutora Sandra, o procurador do Estado do Espírito Santo, doutor Leonardo Garcia, o doutor Leonardo Medeiros Garcia, que também tem uma importância suplementar nesses dois projetos, pois fez parte também da comissão. A principal alteração que trata aí do comércio eletrônico acontece pelo seguinte: aqui no Brasil, durante um período, não mais hoje em 2015, mas durante um certo período, ficou muito comum os consumidores entrarem na internet e utilizarem, comprarem, adquirirem produtos ou serviços com compras coletivas. Então tinha alguns sites aqui no Brasil que eram muito famosos, Eles até estão agora no momento um pouco fora de evidência, justamente porque não se tem uma proteção jurídica adequada sobre isso, e o comércio eletrônico com esses dois projetos, ele ganha aí mais uma força. Aquelas compras coletivas em que o consumidor no Brasil ficava muito inseguro, porque às vezes o preço estava muito abaixo do preço real de mercado, mas aquela agência fazia esse tipo de promoção justamente para formar um grupo e com aquele grupo fazer aquela venda. No Brasil, isso não é muito comum, mas em outros países, como por exemplo nos Estados Unidos, é comum você comprar produtos em compras coletivas. Em São Paulo, aqui no Brasil, também se tem esse hábito. Muitos empresários compram casas, inclusive carros luxuosos, e dividem com seus colegas. Existem várias espécies de compras coletivas. Mas a espécie de compra coletiva de que trata o comércio eletrônico não é muito protegida no Brasil. O consumidor, hoje no Brasil, ainda tem uma insegurança muito grande de comprar na internet. Eu mesmo fui diretor da divisão de atendimento aqui no Rio de Janeiro, do Procon, e eu tive uma experiência muito boa, lidava com atendimento ao público o dia inteiro na divisão de atendimento, não só presencial, mas também por call center, por telefone, e percebi que realmente os consumidores na internet, eles ficam mais ainda vulneráveis. Porque o consumidor, de acordo com o artigo 4º, inciso 1º do atual Código de Defesa do Consumidor, dessa lei 8.078 de 90, no artigo 4º, inciso 1º, o Código reconhece a vulnerabilidade do consumidor.
Já há quem fale, inclusive, que o consumidor que entra na internet, ele é mais do que vulnerável. Ele seria um consumidor hiper vulnerável, porque na internet realmente se tem um risco aí maior do que nas lojas presenciais. Então o comércio eletrônico é um assunto importante que vem no projeto de lei 281 de 2012. E ele cria uma inovação no CDC para tratar do comércio eletrônico e altera também a lei de introduções às normas do direito brasileiro. Entre as novidades implementadas está a ampliação dos direitos de devolução de produtos, serviços, das penas para práticas abusivas contra o consumidor e ainda da restrição de propagandas invasivas, conhecidas como spam. Então vamos resumir rapidamente esse projeto 281 de 2012. As principais novidades implementadas pelo projeto 281 são o seguinte: hoje, aquelas penas, aquelas práticas abusivas do artigo 39 nem constituem crimes. Pouca gente sabe, mas no Código de Defesa do Consumidor, a partir do artigo 61, trata sobre crimes contra a relação de consumo. Inclusive os projetos inovam um pouquinho, trazendo novos crimes. Mas aquelas práticas abusivas, por exemplo, venda casada, outra prática abusiva que é muito comum, do artigo 39, inciso 3º, enviar ao consumidor qualquer produto ou serviço sem solicitação expressa desse consumidor. Isso é uma prática abusiva. Então é muito comum, por exemplo, você ir a um banco, fazer um cartão de crédito de conta corrente, não solicita o cartão opção crédito e o banco envia para sua residência o cartão de crédito, mas você não solicitou. E aí vem cobrando tarifas, taxas, quando você vê, já tem uma bola de neve, já tem uma dívida acumulada. Há um problema grave quanto a essas práticas abusivas do artigo 39. Entre outras práticas, nós temos elevar os preços sem justa causa, elevar um preço de um produto ou serviço sem justo motivo é uma prática abusiva. Deixar de cumprir o que foi prometido, deixar de cumprir a oferta, recusar a venda de bens ou de produtos, também é uma prática abusiva prevista lá no artigo 39 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Pois bem, essas práticas abusivas do artigo 39, hoje, podem sofrer uma sanção, talvez administrativa, ou ainda, quando causar um dano ao consumidor, podem, na esfera civil, ser reparada, ser obrigado a reparar esse dano. Pois já temos até uma súmula recente do Superior Tribunal de Justiça, a súmula 532, que trata exclusivamente, por exemplo, do envio do cartão de crédito não solicitado. E a súmula 532 diz o seguinte: o envio de cartão de crédito ao consumidor, quando este não solicitou, configura ato ilícito indenizável. Então, nesse caso, por exemplo, o consumidor já tem direito a uma indenização. Ele já tem direito a uma indenização. Mas hoje, no atual CDC, essas práticas abusivas do artigo 39 não constituem infrações penais. Não constituem infrações penais. Mas com esses projetos que estão tramitando, principalmente o projeto 281 de 2012, presidido pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, que fez parte da Comissão de Juristas, esse projeto trata aí de penas para as práticas abusivas contra o consumidor. Outra inovação é a restrição de propagandas invasivas, aquelas publicidades invasivas. Então eu acordo, pego o meu celular, tem muitas mensagens de textos de diversas empresas, tem muitos e-mails. O meu e-mail eu abro e tem lá mais de 10 e-mails de propaganda por dia. Esses conhecidos como spam, e você denuncia, mas continua entrando por outra janela, pelo spam. Então, essas publicidades invasivas, essas propagandas invasivas também terão uma proteção aí maior para o consumidor com a aprovação e com a sanção do presidente da República. Então, comércio eletrônico, nós vamos ter algumas novidades nesse sentido. Desistências. Sobre a desistência, nós temos uma novidade. Hoje, no atual artigo 49 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, nós temos o chamado direito potestativo de arrependimento. Hoje, no atual artigo 49, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, nós temos o chamado direito potestativo de arrependimento. O que significa o direito potestativo de arrependimento? Significa que o consumidor tem o direito de se arrepender da compra de um produto ou de um serviço
toda vez que ele adquire fora do estabelecimento comercial. Ou seja, se ele comprou pela internet, pelo telefone, por carta, que não se utiliza mais, mas se ele comprou fora de uma loja, fora de um estabelecimento comercial, ele tem um direito potestativo de arrependimento. O prazo é de 7 dias corridos, a contar de 2 momentos. Ele conta do recebimento do produto ou serviço ou a partir da assinatura pelo consumidor. Então são 2 momentos em que esse prazo aí são computados. Há uma dúvida enorme hoje no ordenamento jurídico se o artigo 49 se aplica a shows, cinemas, teatros, passagens aéreas. E nós sabemos muito bem, não precisa ser operador do direito, basta ser um telespectador que goste da matéria de direito do consumidor, você sabe muito bem que a passagens aéreas, hoje você acaba tendo que pagar uma multa. Então eu comprei uma passagem aérea hoje para viajar daqui a 2 dias. Eu tenho direito potestativo de arrependimento? Olha, pela leitura do artigo 49, sim. Você tem esse direito, porque o artigo 49 ele é um gênero, ele fala, olha, toda vez que você compra um produto ou um serviço fora do estabelecimento comercial, você tem esse direito de arrependimento. O problema é, liga lá para a companhia aérea, vê se eles vão cancelar. Não vão. Às vezes eles até cancelam, mas você tem que pagar uma multa. Ou às vezes eles não vão te restituir o que você pagou, mas você fica com crédito lá durante 1 ano naquela companhia aérea. Então há uma dúvida hoje, o Superior Tribunal de Justiça e alguns tribunais estaduais, por exemplo, entendem que o artigo 49 não se aplica, então há uma dúvida também quanto a isso. E outra coisa é o seguinte, quem paga essa devolução? Então o consumidor comprou uma televisão, chegou na casa dele, ele não quis mais, tem que devolver, né? Então, essa questão aí tem muita dúvida. Agora, com o projeto de lei 281, a matéria estabelece, por exemplo, que o consumidor pode desistir da contratação à distância, ainda, né, o prazo de 7 dias. Alguns consumeristas, alguns membros da comissão tentaram equiparar esse prazo ao prazo que é em Portugal. Em Portugal o prazo não é 7 dias, é maior. Em outros países também, nós temos em alguns países o prazo de arrependimento até de 15 dias. Não tem problema nenhum. Temos outras teorias adotadas em outros países, como a teoria da perda da confiança de um produto, mas não. Aqui no Senado Federal permaneceu esse prazo aí de 7 dias. A contar da aceitação da oferta, do recebimento ou da disponibilidade do produto ou serviço. O que ocorrer por último. O cliente pode, porém, ter que arcar com o pagamento das tarifas por desistência do negócio, caso estejam previstas no contrato. Então, há uma inovação que, ao meu ver, não é muito boa para o consumidor, mas quem sou eu para criticar isso? Os juristas que fizeram parte da comissão, são muito especializados para tratar desse assunto. Mas nós sabemos muito bem que não só depende dos juristas, dos especialistas aí na área de direito do consumidor. Mas, se tiver previsto no contrato, o consumidor aí pode ter que arcar com ônus, o frete, por exemplo. Ele pode devolver o produto, mas ele vai ter que arcar com ônus aí dessa devolução. Em outro ponto, o projeto obriga o fornecedor a manter o serviço de atendimento ao consumidor e a informar o site características do preço final do produto ou serviço, incluindo taxas, tributos e tudo mais. Então hoje você encontra na internet 20 vezes de R$100, né? Divida em 9 vezes, 10 vezes de R$250. Só que o consumidor nunca sabe o preço final. E com esse projeto aí, ele altera o CDC, obrigando a esses fornecedores aí a colocar o preço final desses produtos. Também, de acordo com o texto que veicular, licenciar, alienar, compartilhar, doar ou ainda ceder dados e informações pessoais, sem expressa autorização do seu titular, vai estar sujeito a pena. Então vai ser um crime. Hoje não é crime. Hoje, muitas empresas vendem os dados dos consumidores. Então aquela empresa tem um banco de cadastro de dados dos consumidores e aquela empresa acaba utilizando os dados do consumidor para lucrar, né? Ele não pode ceder os dados do consumidor, CPF, endereço, seja lá o que for, sem autorização expressa do consumidor. E se isso ocorrer, vai ser considerado crime aí contra a relação de consumo.
Não constituirá crime as informações que forem trocadas entre fornecedores que entregam o mesmo grupo econômico. Se for do mesmo grupo econômico, aí não vai ser considerado crime. Sobre os contratos internacionais de consumo, entendido aqueles como realizados entre um consumidor situado em um país e o consumidor situado em outro país, vem uma novidade aí no Código também. Nós vamos ter agora o que tem nas leis trabalhistas, no direito do trabalho, né? Aplica-se a norma mais favorável ao consumidor. Então, com esse projeto, nós vamos ter um princípio novo aí no ordenamento brasileiro. O princípio da aplicação da norma mais favorável ao consumidor, tá? Então, esse princípio, o princípio da aplicação da norma mais favorável ao consumidor é uma inovação, pois hoje no Código de Defesa do Consumidor nós não temos esse princípio expresso. Há juristas que entendam que ele está implícito, mas não. O que está expresso hoje é o artigo 47, que diz o seguinte: na dúvida de uma cláusula contratual, interpreta-se a cláusula contratual em prol do consumidor. É o que nós chamamos de indúbio pró-consumidor. Na dúvida de uma cláusula contratual, aplica-se aí em favor do consumidor. Mas com o projeto 281 de 2012, não é a cláusula, e sim a aplicação da lei. Então, com esse projeto, a lei mais favorável ao consumidor é que será aplicada. Então, encerramos esse bloco. No próximo bloco, continuaremos aí falando sobre compras coletivas, que também é uma novidade aí com o projeto 281 de 2012.